Caros alunos, sou a professora Marcela Rebouças Bonfim e estou responsável pelo componente curricular Avaliação de Impactos Ambientais de Atividades Minerárias. Neste componente, ou seja, durante nosso módulo, nós vamos conversar muito sobre a avaliação dos impactos ambientais e o que está por trás desses impactos que acontecem nas áreas de mineração, como a prospecção mineral, a exploração, o beneficiamento, entre outras técnicas que acabam acontecendo durante os processos de exploração, e da mineração propriamente dita. Então, o que é mineração? Mineração é um processo de extração, elaboração e beneficiamento de minerais que são encontrados na natureza, ou seja, no seu estado natural, seja sólido, líquido ou gasoso, que acabam sendo processados. Então, a mineração ela tem várias fases, como a prospecção mineral, que é a fase de se descobrir onde há jazidas que podem ser exploradas, o delineamento da jazida, planejamento de lavra, produção, beneficiamento e a recuperação dessas áreas. A mineração tem grande importância em países como África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá e Estados Unidos. Isso não quer dizer que em outros países não hajam atividades de mineração, mas esses países citados, eles têm uma grande importância econômica com as atividades mineradoras. Se você observar esse mapa aqui do lado, as empresas mineradoras no Brasil elas estão distribuídas na região Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, sendo que a região Sudeste tem uma maior quantidade de mineradoras. Então, quando se pensa num projeto de mineração, deve-se contemplar alguns pontos muito importantes, como a identificação, os testes-alvos, compilar dados, pesquisa, reconhecimentos de área e o planejamento. Essa ordem a gente pode modificar justamente porque se começa principalmente pela pesquisa e reconhecimentos de área. Então, é um ciclo de atividades que acabam acontecendo constantemente quando pensa-se em atuar na área de mineração. Então, o que é que vem a ser a prospecção mineral? Que é o que a gente vai falar nessa primeira semana. Então, a prospecção mineral é a primeira etapa da utilização de um depósito mineral. É uma fase mais primitiva e sistemática da exploração. E o que é que acontece? Acontece uma sondagem, ou seja, uma pesquisa da busca de jazigos minerais e petrolíferos. Por que é importante a prospecção mineral? Para que não haja maiores níveis ainda de degradação ambiental, como vem acontecendo em diversas áreas que não têm uma mineração planejada. Então, a prospecção mineral tem algumas etapas, como a exploração geológica, a avaliação de depósitos através de furos de sonda. Existem diversas técnicas para que possa se avaliar onde há realmente uma área a ser explorada. A prospecção superficial, E aí vem o mapeamento e sensoriamento remoto como técnicas mais importantes para atividades de mineração. Se você consegue mapear aonde há uma área que pode ser explorada e trabalhar com isso no sensoriamento remoto, isso vai facilitar bastante a redução dos impactos ambientais que podem estar causando no ambiente. E geralmente, quando se encontra uma área que há material para ser explorado, o mais importante é que acabam sendo coletadas amostras aleatórias e essas são enviadas para laboratórios de pesquisa. Qual é a ideia? Descobrir exatamente o que tem naquela área, o que é aquele mineral, para que depois, de forma planejada, a área possa ser explorada. Então, quais são os métodos para a prospecção mineral? Geofísicos, ou seja, são eficientes, são complementares. Os dados obtidos em mapeamento geológico e amostragens geoquímicas, eles se complementam nas amostras, ou seja, no método geofísico. Já os geoquímicos são avaliações químicas de rochas, solos, sedimentos, águas e vegetação para identificar anomalias indicativas de área para exploração mineral. Então, geralmente, os métodos geoquímicos são os mais utilizados, são os mais bem selecionados. Algumas empresas de mineração acabam utilizando os dois métodos. E isso vai do geólogo que está trabalhando na área, do que acontece naquela área, qual a melhor forma, que isso tem que ser planejado de acordo com as condições ambientais, e aí vem solo, sedimentos, proximidades de rios, que tenha nessa área para que não haja um impacto muito maior. Então, eles são aplicados à localização de depósitos e jazidas minerais. Então, os métodos geofísicos, geoquímicos são aplicados nessas áreas.
Então, pensando-se nos métodos geofísicos, nós temos diversos. O sísmico, né? Ou seja, são emissão de ondas sísmicas artificiais em subsuperfície ou no mar, que captam ecos, percorrendo distâncias para o interior da crosta terrestre. Essas ondas podem ser refletidas ou refratadas. O levantamento sísmico por refração acontece geralmente em investigações locais. E o levantamento físico por reflexão, exploração de petróleo e gás, por exemplo. E aí, além do sísmico, tem os magnéticos, ou seja, acontecem variações do campo magnético da Terra, que são aplicados em mapeamento, pórfiros, complexos alcalinos, sulfetos metálicos e minérios de ferro. Então, temos os sísmicos, os magnéticos e agora a gravidade. Ou seja, são variações do campo gravitacional terrestre provocados por corpos rochosos. Identificam também sulfetos, pedras preciosas, hematitas, carbonatitos, níquel e sulfetos. Temos também os elétricos, ou seja, o uso de variadas técnicas baseadas nas diferentes propriedades elétricas e características dos materiais que compõem a crosta terrestre. Radiométrico, que é baseado nas propriedades radioativas de certos minérios, a exemplo do urânio, que é um mineral bastante radioativo. Então, a prospecção mineral, ela teve após a crise que houve em 2008, e aí vieram vários problemas, principalmente na área de mineração do nosso país, houve um aumento da exploração no Brasil, com picos em 2010 e 2011, onde houve uma maior exploração de minérios. E aí houve uma demanda por geólogos experientes, os laboratórios de análise, principalmente os de maior importância, de maior credibilidade, não tinham vagas para receber materiais para análise. E aí, em 2012, umas empresas júnior canadenses, elas investiram 416 milhões de dólares em 154 projetos no Brasil. Então, isso cabe refletir aonde, ou seja, em quais empresas ou quais projetos receberam esse investimento e como elas devem estar funcionando atualmente. Então, eu deixo para você, caro aluno, que verifique ou tente buscar para que a gente possa discutir em um fórum exatamente sobre isso, aonde os investimentos internacionais que são feitos aqui em nosso país, eles estão sendo inseridos e como as empresas ou esses projetos vêm sendo desenvolvidos para que haja uma melhor forma de exploração mineral. Então, a gente vai ter um fórum para a gente discutir um pouco sobre isso. Eu gostaria que vocês verificassem se existe, essas empresas realmente, aonde esses projetos foram investidos e a gente vai discutir em um fórum, ok? Em 2011, de uma forma subrepetícia, houve o apagão mineral. Então, apesar de 2012, as empresas do Canadá tenham investido aqui no nosso país, em 2011 teve um problema do apagão mineral. Então, o que aconteceu nessa época do apagão mineral? Vamos pensar também sobre isso e discutir, ok? Bom, então a prospecção mineral na Bahia, existem alguns relatos, das reservas que existem no nosso estado, como descobertas recentemente, como reservas de talho em Barreiras, na região extremo oeste da Bahia, ferro no centro-oeste, cobre e níquel no norte, ouro e metais base no sul. Esses dados são da CBPM. E a Andib, ela tem 321 projetos de prospecção em fase de sondagem. Então, 53 são para minerais ferrosos e 97 para metais base. Bom, então a gente pensa que a prospecção mineral, nós vamos chegar em uma área e observar se existe possibilidade de ser explorada, se existe o mineral a ser explorado, se a matéria bruta está ali. E isso tem que ser feito de uma forma ambientalmente correta, usando equipamentos de precisão e que tenham o menor impacto possível. E depois da prospecção, a gente pensa no beneficiamento mineral. Então, o beneficiamento mineral é a fase de concentrar o minério explorado. Como? Você vai tratar, concentrá-lo e purificar. Então, ele avalia o minério quanto à sua granulometria, forma, concentração, separação, para extrair a fração de interesse, ou seja, a fração que é economicamente viável. O resto, ou seja, o resíduo, ele é lançado em algum local ou poucas vezes reaproveitado. Nessa figura 4, vocês podem observar que esse ponto todo escuro aí, preto, entre a vegetação, são resíduos de escória do processamento da galena no município de Santo Amaro.
É sabido, eu imagino que por todos, que Santo Amaro foi palco de um dos problemas ambientais mais graves no mundo. Então, houve a exploração da galena, que é um minério de chumbo, e esse minério, o seu resíduo, ele era lançado em pilhas, em formas de pilhas, dentro da fábrica, além de ter sido doado pela prefeitura local, né, para poder calçar as cidades, aterrar quintais, enfim, entre outros fins. E a fábrica, hoje, ela está fechada, né? Judicialmente ela foi fechada, foi interrompida as suas atividades, mas as pilhas de resíduos ricos em chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, zinco, estão lá. Então, o problema ambiental continua lá, ou seja, eu explorei o que era interessante da galena para mim e descartei o resto de qualquer forma. Então, esse é o grande problema do beneficiamento mineral. Aonde você vai descartar o resíduo? O que é que você vai fazer com esse resíduo? Então, não é só obter o produto economicamente viável, mas pensar no impacto que vai ser gerado com o que você não quer usar. Então, beneficiamento mineral, né, existem 4 formas, ou seja, sem beneficiamento, você extrai o minério e comercializa de forma in natura. Isso foi verificado no ano passado, ou seja, em 2016, eu acabei visitando uma área de exploração de esmeralda em Campo Formoso e acontece exatamente assim, o minério sem beneficiamento. Alguns ainda conseguem trabalhar um pouco a esmeralda, mas outros comercializam na forma in natura. Então, seco, ou seja, existem as operações como britagem, peneiramento e preparação de rochas ornamentais. O beneficiamento úmido, o minério úmido ou em meio líquido. E os insumos químicos, que têm a maior geração de impactos ambientais. Beneficia com o uso de produtos químicos, que além do resíduo do próprio minério que você está descartando, ainda tem um resíduo dos produtos químicos utilizados. Ou seja, me parece, ou é muito claro, que as formas de se beneficiar, geralmente, a não ser sem beneficiamento, vão causar um impacto muito grande. Quando a gente pensa no sem beneficiamento, que extrai o minério e comercializa, ainda há um impacto, porque você explora, porque você abre, né, você utiliza o solo, ou seja, você tira material do solo, você tira as camadas superficiais do solo, você tira o topsoil, ou seja, a camada mais fértil do solo, para começar a explorar. Então, esses são grandes problemas. Então, nessas etapas de beneficiamento mineral, uma delas é a fragmentação ou redução do tamanho. Ou seja, a gente pensa muito na granulometria. De que forma que acontece? Eu quero obter a parte útil, né, do meu minério. Então, o que é que eu vou fazer? As partículas relativamente grandes, mais ou menos de 1 milímetro, elas podem ser processadas via britagem e as menores, que 0,074 milímetros, pela moagem. A classificação. A separação de partículas pode acontecer por tamanho. E isso acontece através de uso de peneiras, classificadores mecânicos e ciclones. A concentração, né, pode ser por concentração gravítica, magnética, flotação e manual. Bom, então o beneficiamento mineral ele tem uma baixa recuperação, ou seja, eu produzo muito resíduo para ter pouco material economicamente viável, né, comercializado. E aí o beneficiamento ele pode trazer vários impactos ambientais. Por exemplo, o uso de mercúrio para amalgamação do ouro. Na região amazônica existem vários relatos e estudos que mostram exatamente o que aconteceu lá. Ou seja, havia o beneficiamento do ouro, que se utilizava o mercúrio, né, para separação. Esse material era lavado nos rios e nessa lavagem dos rios o mercúrio ia para os rios. Então o que acontecia? Os peixes, né, e os organismos iam consumindo, iam bioacumulando no seu organismo, então os peixes morriam ou então as pessoas acabavam consumindo, ou seja, ia via cadeia trófica. Outro exemplo, efluentes de rios ricos em metais tóxicos. E a emissão de particulados. A emissão de particulados a gente pode pensar muito na região de Santo Amaro. Às vezes a gente pensa assim, mas se fala muito em Santo Amaro, porque é o caso mais próximo e mais real que nós temos hoje. Então, em Santo Amaro, a chaminé ficava no ponto mais alto da fábrica, que já ficava em uma região que era mais elevada no município. Então, a chaminé ela atingia um raio de 900 metros. Então, ou seja, esses particulados eram distribuídos, né, nessa região, nessa área. E as pessoas acabavam respirando aquele material, além desses particulados serem depositados nas vegetações, nos solos. E aí, só com o tempo, as pessoas começaram a apresentar alguns problemas oriundos dos impactos do beneficiamento da galena.
Então, no beneficiamento mineral, a gente pode verificar a poluição da água, poluição sonora, a subsidência de terrenos, incêndios e rejeitos radioativos. A gente sempre fala assim, mas será que não tem algo de bom? Tem. Se a mineração, se as atividades mineradoras elas forem bem planejadas, os impactos com certeza vão ser bem reduzidos. E a gente pensa, bom, se o beneficiamento ele tem baixa recuperação, então a gente tem os rejeitos, ou seja, são resíduos sólidos da extração, do decapeamento da mina. Podem ser estéril ou rejeitos, que não têm geralmente valor econômico. O estéril, por exemplo, ele não tem valor econômico. Então esse material acaba sendo lançado em um local, empilhado, né? E aí o problema ambiental está ali, porque ninguém está fazendo mais nada. E esses rejeitos eles são dispostos, né, em áreas da mineradora ou espaços públicos em forma de pilha. Lembra da figura 4 que eu mostrei lá na parte de beneficiamento? É exatamente aquilo. Eles foram depositados na área da mineradora ou em espaços públicos em forma de pilhas. E aí vem a questão que eu comentei mais uma vez de Santo Amaro. Além de espaços públicos em forma de pilhas, eles foram doados para misturar com o cimento, brita, para calçar o município. Hoje, grande parte do município ele está sendo asfaltado, mas antigamente esse material era depositado nas ruas, aterrava as ruas e as pessoas estavam ali andando por cima. Então, só depois de muito tempo que começaram a vir os problemas ambientais vinculados à saúde, ou seja, socioambientais. Então, a disposição, ou seja, esses rejeitos eles devem ser descartados muito distantes de áreas de preservação permanente. A geologia da área ela deve ser bem conhecida para que os efeitos dos resíduos possam minimizar a produção. Lá em Santo Amaro, os resíduos tinham uma bacia de rejeito que quando ela transbordava, esse rejeito, né, os resíduos, eles iam parar no rio. E aí vieram alguns estudos sobre os manguezais daquela região, justamente por conta disso. Então, no Brasil, a disposição de estéril, né, o resíduo da lavra, ele deve ocorrer de acordo com a norma, né, a NBR 13029. Bom, então, existem os métodos, ou seja, reservatórios criados por diques de contenção ou barragens, o descarte, que pode ser a granel, transportado por caminhões ou correias, e aí vem um grande problema ambiental, porque a depender do material que está sendo transportado, se ele não estiver muito bem estruturado dentro desses caminhões, nos containers, né, o impacto pode ser muito maior, porque ele pode acabar sendo distribuído ou disperso pelo vento. E tem a polpa, que é a mistura da água e sólido. Além do transporte, né, através de tubulações, de sistema de bombeamento ou por gravidade. Isso depende muito do mineral que está sendo explorado. Então, só de forma muito resumida, né, nesse quadro 1 a gente pode verificar as formas e condições para a seleção de métodos para a disposição de resíduos. Então, por exemplo, a forma de disposição, minas subterrâneas. Quais são as condições para selecionar minas subterrâneas? A natureza do processo de mineração. Cavas exauridas, quais são as condições? As condições geológicas. Pilhas, condições topográficas. Empilhamento a seco, propriedades mecânicas. Empasta, o poder dos contaminantes, ou seja, dos impactos ambientais dos contaminantes. E as barragens de contenção de rejeitos, que dependem das condições climáticas. E aí tem que se pensar em relevo, pluviosidade, solo, entre outros. Bom, então os rejeitos eles podem estar a montante, ou seja, lançados por canhões em direção à montante da linha de simetria do dique, formando uma praia de deposição que farão parte da estrutura de contenção. Isso é a montante. A jusante é a construção de um dique de partida de solo em que alteamentos subsequentes são realizados para a jusante. E a linha de centro, que são lançados a montante do dique de partida, formando uma praia, e o alteamento subsequente é construído lançando aterro sobre o limite da praia e no talud da jusante. É muito mais fácil a gente verificar essa explicação nessa figura 5. Ou seja, no primeiro a gente tem o alteamento a montante, onde temos a lagoa de decantação, a praia de rejeitos, e aí pode-se observar a linha de descarga, alteamentos e diques de partida. Esse é o montante. A jusante, a figura já é bem diferente da primeira. Nós temos a lagoa de decantação, depois temos a zona impermeável e tem um dreno interno, onde nós temos o alteamento. Lá embaixo a gente tem a fundação. E o alteamento por linha de centro, ou seja, existe a lagoa de decantação, a praia de rejeitos e vem a linha de descarga.
Então, eles são diferentes e eles são selecionados a depender do minério e da forma de processamento que a gente está utilizando. Então, os rejeitos e barragens, existe uma lei, a 12.334, que ela estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Ou seja, ela foi sancionada em 2010, associada à lei número 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem proposto ações voltadas à segurança de barragens. Então, o tratamento de resíduos, ele acaba acontecendo porque a quantidade de resíduos produzidas são muito elevadas, a sua composição é de extrema importância, porque esses resíduos podem estar ricos em metais pesados, a sua localização, a exposição humana, quais são os riscos que podem acontecer durante o tratamento desses resíduos. Existe um plano de descontaminação de parte do município de Santo Amaro, por exemplo. Vocês podem ver isso numa publicação do CETEM, né, que é o plano de tratamento, alguma coisa assim, do que aconteceu lá em Santo Amaro. Então, lá fala-se exatamente que eles têm uma ideia de coletar uma parte do material, colocar em caminhões ou em trem e levar para um outro local para um tratamento, que seria um tratamento ex situ, ou seja, fora do local. Nesse caso, existe uma grande exposição, porque deve ter uma grande preparação de como vai fazer isso. Ou seja, se eu vou expor pessoas, porque elas vão estar lá trabalhando, elas têm que estar com EPIs, né? Se esse material vai estar muito bem lacrado, ou seja, ele vai estar muito bem protegido para que não existam particulados que sejam dispersos durante seu transporte. E os tratamentos podem ser por lagoas de rejeitos, desidratação, eliminação de rejeitos a seco e disposição desses rejeitos. Bom, então o tratamento de resíduos, eles acabam acontecendo direcionados pelo plano de gerenciamento, que ele deve acontecer antes da exploração, antes de iniciar a atividade de exploração, ou seja, dentro do planejamento da atividade, e as técnicas de tratamento para a qualidade de água, que é muito importante. Então, deve-se interceptar e desviar água superficial, reciclar a água utilizada no processamento, capturar a água de drenagem, permitir a evaporação de águas em lagoas e instalar revestimentos e coberturas sobre rochas de resíduos e pilhas de minério. Perto de onde vocês moram, tem alguma atividade de mineração? Seria importante que vocês pudessem verificar se essas técnicas de tratamento de resíduos realmente acontecem, se elas realmente são colocadas a postos para que sejam seguidas e regulamentadas via lei. Então, um exemplo aqui de tratamento de resíduos, ou seja, uma rota de limpeza. Você tem captação de água contaminada, então as águas contaminadas pela exploração de urânio, por exemplo, elas são espalhadas em grandes lagoas pelo terreno da mina desativada e são bombeados para uma tubulação. E aí vem a geração de ozônio, ou seja, um sistema fechado, ele capta ar do ambiente, limpa as suas impurezas, remove a umidade, separa o oxigênio e transforma em gás ozônio, que será transferido por um tubo flexível. Em seguida, vem a terceira etapa, que é a injeção de ozônio, ou seja, o ozônio que foi produzido ele é injetado na água por um sistema de transferência de alto poder de dissolução do gás do líquido. Depois, a oxidação de metais pesados, ou seja, o ozônio dissolvido na água ele provoca reações químicas de oxidação, ele oxida os íons metálicos que estão em suspensão na água, transformando-os em óxidos metálicos ou simplesmente metais inertizados. E por fim, a separação. Terminando o processo, o metal poderá ser separado, deixando a água descontaminada. A água e o óxido metálico poderão ser reutilizados. Esse esquemazinho ele é de um projeto da FAPESP de 2013, seria interessante que vocês pudessem verificar sobre ozônio trata resíduos de mineração. Inclusive no nosso módulo eu coloquei exatamente sobre curiosidades na parte de tratamentos de rejeitos para que vocês pudessem verificar como acontece essa forma de limpeza. Isso é muito importante, eu espero que esteja sendo utilizado em várias áreas. Bem, pensando no aproveitamento dos resíduos, eu trouxe para vocês a figura 7, que é uma hierarquia das minas, ou seja, da prevenção à disposição de resíduos. Então, nós temos lá embaixo o tratamento e disposição, depois a energia, a reciclagem, o reuso e a prevenção. Exatamente assim, se nós pensarmos, ou melhor, se quem trabalha com mineração, quem planeja as atividades de mineração, pensar nessa pirâmide, talvez os problemas que nós tenhamos sejam muito menores. Então, como eu apresentei para vocês nessa hierarquia das minas,
Eu espero que vocês possam fazer uma busca de algumas mineradoras que tenham no seu planejamento atender, né, a atividade de mineração e o seu aproveitamento de melhor forma e a gente possa discutir futuramente ou em uma aula presencial, ou no fórum, ou em alguma forma de atividade. Agradeço a atenção de vocês, obrigada e até a próxima aula.